Pessoal, tudo bem? Meu nome é Cláudio Roberto dos Santos. Eu sou autor, escritor do livro Domínio Próprio e Autoconhecimento. Eu vim aqui nesse canal falar sobre o meu livro, na última vez que eu apareci por aqui. E hoje eu estou aqui para falar sobre um outro livro que tem alguma relação com esse meu livro que fala sobre autoconhecimento e sobre domínio próprio, que é um livro que eu li, gostei bastante e foi para mim um dos livros que mais me incitaram a esse caminho de pensar um pouco mais a respeito de mim mesmo, me repensar. O nome desse livro é O Poder dos Quietos, de Susan Cain, esse livro aqui. E eu acho que é um livro muito interessante que aborda algumas questões, alguns temas que são muito relevantes. Já eram relevantes na época em que eu li, na época que ele foi lançado também. E acredito que hoje em dia está mais importante ainda as pessoas lerem esse livro, não apenas por uma questão de autoconhecimento, mas também por uma questão de bom senso, e eu vou explicar por quê. Esse livro, a autora desse livro é Susan Cain, ela é uma pesquisadora, né? Ela passou anos pesquisando a respeito do que seria a introversão. Muitas pessoas provavelmente já ouviram falar sobre pessoas introvertidas, mas não têm uma noção muito exata sobre o que seria isso. As pessoas introvertidas são aquelas mais quietas, mais retraídas, que preferem ficar no seu canto, aquelas que não falam muito alto, que são mais tranquilas, ou até mesmo em alguns casos são pessoas mais tímidas. É um erro a gente achar que todo introvertido é tímido, e é uma coisa que ela fala aqui nesse livro. As pessoas introvertidas, geralmente elas são muito relegadas ao nerd, as pessoas acham que ela é a nerd porque ela prefere ficar estudando, ou porque prefere ficar no canto dela, não conversa muito, às vezes tem até problemas com relacionamentos sociais, tipo, tanto relacionamento interpessoal entre amizades, tem uma certa dificuldade para fazer amizades, por conta de que não gosta tanto de falar, né? É uma pessoa um pouco mais quieta, como também às vezes com relação a relacionamentos propriamente ditos, relacionamentos amorosos. E nesse livro, a autora ela destrincha muito bem sobre o que é a introversão. Ela explica sobre o porquê que existem pessoas introvertidas, porquê que a sociedade, no geral, discrimina as pessoas que são um pouco mais quietas, né? Como eu falei, tem sempre aquele estereótipo do quieto que é o nerd, ou que é tímido. Toda vez que a gente vê uma pessoa quieta, a gente fala, essa pessoa é meio tímida, e não necessariamente ela é tímida, às vezes é uma pessoa simplesmente que fala pouco, que fala menos. E ela fala muito sobre isso, não só pelo aspecto psicológico, do porquê que existem pessoas que são assim, como também no aspecto social, como que essas pessoas acabam lidando com o mundo ao seu redor, e como que às vezes as pessoas não valorizam tanto a personalidade de gente assim. E algo muito interessante nesse livro que eu peguei e acho que é muito válido para hoje em dia, na sociedade que a gente está e como as coisas estão mais rápidas, principalmente nessa questão de redes sociais, que acho que na época não tinha muito, na época que eu li e na época que foi lançado esse livro não era tão popular assim, né? Algo muito interessante que ela fala é que em um certo período na história, as pessoas pararam de se preocupar tanto com suas próprias vidas pessoais no âmbito privado, ou seja, naquilo que elas fazem delas com elas mesmas ou dentro do ambiente familiar, e passaram a se preocupar muito mais em querer mostrar para as outras pessoas aquilo que elas são, ou aquilo que elas queriam ser ou querem passar para as pessoas, para que as pessoas comecem a gostar mais delas. E isso foi o que acabou, segundo a autora, foi que algumas pessoas, alguns pesquisadores também falam, que acabou tornando com que esse hábito de ser um pouco mais retraído, mais tranquilo, tal, começasse a ser visto como uma coisa negativa, e não necessariamente é. Se a gente for ver, por exemplo, de filósofos antigos ou de alguns outros pesquisadores, cientistas, pensadores, escritores, todas essas pessoas sempre eram pessoas mais retraídas, mais voltadas para dentro de si mesmas. Por isso que elas gostavam de escrever, de pensar, de refletir, e isso acabava se revertendo, se espelhando naquilo que elas faziam. Por isso que elas acabavam criando obras tão importantes, fazendo descobertas científicas e coisas do tipo. E ela demonstra que por volta do começo do século XX, isso começou a se inverter. As pessoas que antes eram valorizadas simplesmente por serem quem elas são e por valorizarem a vida privada delas, aquilo que elas faziam, que não precisava mostrar para as outras pessoas, né? Isso passou a mudar. O que começou a ser importante para a sociedade era aquilo que era mostrado, aquilo que era aparente para as outras pessoas.
Por isso que a gente começou a deixar de venerar cientistas, filósofos, pensadores, escritores e começamos a venerar, por exemplo, artistas, atores, cantores que aparecem muito, que dançam e coisas do tipo. E eu digo que isso é importante a gente parar e refletir um pouco para a sociedade de hoje em dia, inclusive com relação às redes sociais, porque com a ascensão das redes sociais, com esse crescimento das redes sociais, tem crescido muito a hipocrisia. A gente tem que falar de uma forma bem clara. A hipocrisia das pessoas tem crescido muito. Por que eu falo isso? Porque é muito comum a gente ver dentro da rede social uma vida que a pessoa não vive de fato. E quando a gente descobre isso, a gente se espanta. E não deveria se espantar, porque boa parte das pessoas nas redes sociais fazem isso. Elas simplesmente demonstram aquilo que elas acreditam que é o melhor delas, ou aquilo que as pessoas vão gostar de ver, e a gente acata isso. A gente acredita que aquilo é toda a verdade. A gente para de pensar se tem alguma coisa além daquilo. Por isso que, por exemplo, surgiu recentemente aquela tal cultura do cancelamento e as pessoas começaram a atacar ferozmente umas às outras nas redes sociais, principalmente no Twitter e no Facebook também, Instagram e tal, por conta de opiniões que a pessoa fala. A pessoa fala uma coisa e a partir disso você começa a tratar aquela pessoa como se ela fosse um monstro, como se ela não tivesse vida pessoal, como se ela não tivesse família, como se ela não tivesse nada disso. É importante a gente ler esse livro, eu acho que é muito importante, vou até mostrar de novo. Poder dos Quietos, de Susan Cain. Eu acho que é muito interessante não só para a gente aprender o que é introversão, o que já é muito importante, que é um livro que ele discorre muito bem sobre isso, tanto do lado psicológico, lado biológico, social, e não só para a gente aprender a respeitar mais pessoas que são um pouco mais retraídas, que param, pensam e refletem um pouco sobre o mundo, sobre aquilo que elas fazem, não só para valorizar isso, como para a gente também passar a fazer isso, a parar e refletir um pouco mais sobre a vida, sobre as coisas, e não ser tão apressado com as coisas que a gente faz ou com as coisas que a gente pensa e sente. É importante também a gente pegar e parar e refletir um pouco sobre essas questões que o livro fala, porque a gente está num momento em que todo mundo quer falar, todo mundo quer se mostrar de alguma forma, todo mundo quer aparecer de uma forma. E esse livro fala exatamente sobre o inverso, sobre o valor que tem da gente prezar por aquilo que a gente não mostra, por aquilo que a gente simplesmente vive. Eu acho que é isso que eu gostaria de falar aqui. Fica a indicação desse livro e fica a indicação também desse pensamento, dessa forma de pensar, que eu acho que é muito válido, a gente precisa muito parar e refletir a respeito disso, ok? Até a próxima.